Olá, bem-vindos. Eu me chamo Nicolas e estamos iniciando mais um editorial semanal comentado com o diretor-geral do AND, Vitor Belízia. Aproveitamos para agradecer a todos que fazem deste programa a sua escolha para entender a situação política. Hoje trataremos do editorial semanal De Volta à Cena do Crime. Lembrando que este programa é gravado aqui no Discord, onde os ouvintes podem participar diretamente com perguntas, com preferência para os apoiadores do Catarse. Depois dessa transmissão, será transformado em podcast, disponível nas principais plataformas. Vamos à leitura. Editorial semanal De Volta à Cena do Crime. A cena de uma dúzia de jovens fazendo exercícios físicos e movimentos com fuzis no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, foi transformada em mais novo e ridículo espetáculo midiático. Se passando por defensora das favelas e do empreendedorismo identitário nos últimos 8 anos, a Rede Globo não pôde deixar de expor a natureza mais genocida que sempre lhe caracterizou. Suou suas trombetas sinistras e numa reportagem de 11 minutos compara aqueles toscos exercícios, tão mal executados quanto mal conduzidos, aos treinamentos sistemáticos oferecidos nas Forças Armadas. É a senha que todos os cães da extrema-direita sedentos por sangue querem para escalar às alturas a guerra contra o povo. O bolsonarista Cláudio Castro já anunciou que haverá lá uma mega operação sem data para terminar. O governo de Luiz Inácio não fica atrás e logo oferece a Força Nacional e até a Marinha de Guerra para intervir militarmente naquele território. A situação da Maré chegou a um ponto muito grave. Precisa haver resposta e o governo está disposto a ajudar, disse o secretário executivo do Ministério da Justiça. Estranha decisão, se pegarmos a seguinte fala de Luiz Inácio em outubro de 2022. O problema das comunidades mais pobres do Brasil é que o Estado só aparece quando tem um problema para resolver, achando que a polícia é a solução. Que diferente! É o Lula candidato e o seu governo, não é mesmo? A intervenção militar na Maré, já definida nos bastidores, será um rotundo fracasso e rebentará em novas rebeliões populares contra a guerra injusta, como foi no Alemão em 2010 e na própria Maré em 2014, ambas também por ordens do governo do PT. Luiz Inácio e a Rede Globo, que tentam se apresentar como antípoda de Bolsonaro e de bolsonaristas como Cláudio Castro, nesta questão se unem todos. Todos voltam à cena do crime para repeti-lo. Tais grupos delinquentes que se enroscam nas favelas não é o centro do problema do narcotráfico. Este está entranhado no Estado brasileiro, o qual se converte rapidamente em um narco-estado. Afinal, todos sabem que as drogas são produzidas no estrangeiro e chegam ao país principalmente pelas fronteiras no norte e centro-oeste, cuja responsabilidade é do Exército e demais forças federais. O comandante do Exército tem alguma palavra a dizer sobre a estranha ineficácia de suas tropas nesse controle? O que dizer do general Carlos Alberto Mansur, ex-secretário de Segurança do Amazonas, alvo de operação policial em agosto de 2023 por participar de esquemas envolvendo o tráfico local? E o que dizer dos dois oficiais da Força Aérea que trabalhavam no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e que estão sendo investigados por participar de esquema de transporte de drogas com avião das Forças Armadas? Vamos além. Peguemos o exemplo de Luiz Carlos Rocha, o Cabeça Branca, considerado em 2017 o maior traficante do país e um dos maiores do planeta. Ele não estava entre os pobres numa favela carioca ou de Salvador. Ele residia no afortunado município de Sorriso, Mato Grosso, a meca do. Ele ostentava o título de empresário da agropecuária, latifundiário de peso. Os lucros do negócio ilegal eram lavados com o doleiro Alberto Youssef, o mesmo que fazia serviço similar com políticos enrascados na Operação Lava Jato. Luiz Carlos tinha profundas relações com Eldes Tarcísio de Aguiar, político influente da Brasnorte, de Brasnorte, Mato Grosso, que foi considerado a maior liderança da cidade por ter conseguido eleger Mauro Mendes a governador do estado e Jaime Campos a senador. Não é demais mencionar que todos eles eram naqueles idos apaixonados por Bolsonaro.
Luiz Carlos vivia com identidade falsa, subornando todas as autoridades quanto conseguisse. Alguém acredita que ele seja uma exceção entre seus pares? Estes são os verdadeiros alicerces do narcotráfico no país. Grandes empresários, latifundiários, autoridades do velho Estado, homens de posição que assistem às operações nas favelas na sua luxuosa sala de estar, vivendo como senhores de guerra. Agora, passo a palavra ao diretor-geral. Peço antes para todos mandarem suas dúvidas no chat ou peçam para participar do palco através da voz. Bom, saudações a todos. O nosso editorial traz uma mensagem bastante clara, que é o que está acontecendo no país, no que se refere à guerra contra o povo. Ela não tem, em absoluto, o condão de resolver o problema do narcotráfico, do tráfico de drogas, da criminalidade, da ocorrência de grupos delinquentes que ficam nas favelas. Em absoluto, não tem. Isso tem uma razão lógica clara que a realidade trata de evidenciar, que é, afinal de contas, o sustentáculo do narcotráfico, que, diga-se de passagem, é um negócio muito lucrativo, que movimenta bilhões por ano no Brasil. Um negócio de tal monta não poderia ser operado sem envolver pessoas com grande capital. E essas pessoas, digamos, têm classe social. É o latifúndio, são os grandes financiadores dessa tramóia, né? E contam com não só a cumplicidade, mas com a participação ativa de autoridades. Isso não pode ser deixado de lado, não poderia deixar de ser dito, porque efetivamente um negócio que movimenta tanto dinheiro, toneladas e toneladas semanalmente de drogas passando pelas fronteiras, circulando por dentro do país, pelos portos, aeroportos. Ora, não é possível que isso ocorra sem que as autoridades sejam, né, no mínimo, benevolentes com essa operação, né? Então nós trouxemos no editorial o caso do Cabeça Branca, mas sem pretender reduzir a questão a esse cidadão. Ele não é o único, né? Tem uma reportagem que nós, do A Nova Democracia, republicamos na ocasião, que era do portal A Pública, uma matéria muito importante, intitulada O Vínculo do Agronegócio e dos Políticos, o tráfico, alguma coisa assim. A gente pode colocar na descrição depois o link. Que é uma matéria muito importante, e lá os redatores, né, o portal, traz à tona outros casos. Então, por exemplo, tem o caso do deputado federal Jabes Rabelo, cuja família construiu, com origem suspeita, um império financeiro na cidade de Cacoal, em Rondônia, e ele teve o mandato cassado depois que o irmão dele foi preso em São Paulo com 554 quilos de cocaína e com uma carteira falsa de assessor parlamentar com assinatura dele, do irmão dele. Então, essa família faustosa, né, bem alimentada, né, com muitos recursos no sistema financeiro, estranhamente, tinha um dos seus integrantes com 554 quilos de cocaína. Enfim, não vamos julgar, né, mas fatos são fatos. O clássico e inesquecível exemplo do helicóptero também, com centenas de toneladas de cocaína envolvendo pessoas próximas a um ilustre, na ocasião, ilustre senador da República, Aécio Neves, no ano de 2018, se eu não estou enganado, 2017, não me recordo. A gente pode ver aí e trazer essa informação com mais rigor, mas que também, digamos, não é uma quantia que se possa justificar facilmente como consumo individual, né? Mas vá lá, fatos são fatos. Há outro caso, né, que o próprio portal A Pública traz também de uma pessoa bastante afortunada e com estranhos vínculos, né? Então vou abrir aspas aqui para o portal. Diz:
Preso em fevereiro de 2019 em Tucumã, no Pará, durante a Operação FLAC, o empresário João Soares da Rocha é apontado pela PF como um misto de traficante de cocaína, empresário do agronegócio, garimpeiro e comerciante ilegal de madeiras na Amazônia Legal. Segundo a PF, ele é parceiro do Cabeça Branca no tráfico, e embora tenha o mesmo sobrenome, não é parente. O empresário é dono também de postos de combustíveis e da agropecuária Abelha Comércio e Serviços, fazenda dedicada à produção de gado de corte e grãos. É acusado de extração ilegal de madeira em terras indígenas. Em 2013, este empresário entrou para a lista suja do trabalho escravo. O relatório da Polícia Federal mostra que os lucros convertidos da cocaína eram lavados no agronegócio. Abre aspas, as investigações indicam que alguns investigados, em especial João Soares da Rocha e Raimundo Prado da Silva, preso também na mesma operação, investem o dinheiro adquirido com o narcotráfico na atividade pecuária, disse a Polícia Federal no relatório da dita operação. Então, meus amigos, não é um caso, né? A gente coloca no editorial. Alguém duvida que ele seja uma exceção? Não. Não, ninguém duvida, e a realidade é essa. É que o agronegócio e o narcotráfico eles estão umbilicalmente ligados, e uma dessas argúcias, né, da vida, eles são os mais ferrenhamente bolsonaristas, os que aplaudem e fazem festa e tudo mais a cada operação que ceifa dezenas de preferência de vidas pretas e pobres nas favelas do Rio ou em qualquer outro lugar. E essa gente é a primeira a bater palma. E, no entanto, são exatamente essa gente, esse tipo, latifundiários, particularmente dessas regiões do centro-oeste e do norte do país, que são um sustentáculo dessa operação. Então, esse é um primeiro caso. Quem pensa que pode haver qualquer diminuição da atividade do tráfico de drogas no país, aí eu estou falando do tráfico, o tráfico mesmo, né, no atacado, está simplesmente corroborando com a podre estratégia de guerra aos pobres, né, que não tem nada a ver com guerra às drogas. Afinal, as drogas começam aqui, nestes latifundiários, e com eles a guerra não chega. Né? Neles a guerra não chega pelas mãos do Estado brasileiro. Né? Bom, isso tudo é dito, conhecido, tem investigações, todo mundo sabe, os nomes são notórios, públicos, e não é possível que as autoridades responsáveis por isso, pela fiscalização nas fronteiras, não saibam onde colocar seus efetivos. Ao invés de ficar, se fosse séria a intenção de resolver este problema, ao invés de procurar gastar bilhões em operações nas favelas para reduzir o tráfico de drogas, se procuraria gastá-los para que houvesse uma efetiva fiscalização. Não precisa ser em toda a fronteira, não. Já se conhece aonde é que entra, quem é que faz entrar, entende? Então é simples a questão, né? A questão é exatamente essa. Não há uma vontade de resolver este problema, porque este problema é apenas do ponto de vista propagandístico. Do ponto de vista do velho Estado, este sequer é um sério problema. Né? Disso deriva o seguinte, sem entrar nessa questão de quem são os grandes financiadores e mantenedores do tráfico de drogas no país, são ricos e não pobres, qualquer operação nas favelas só pode resultar em fracasso se você considerar que o seu objetivo é o enfraquecimento do tráfico. Por outro lado, no entanto, o grande objetivo dessas operações não é resolver o problema do tráfico. Então, isso é uma coisa que nós estamos chamando a atenção, ou seja, nós utilizamos com frequência o conceito no jornal, né, de guerra civil reacionária, e isso não é uma de expressão ou uma expressão, uma hipérbole, né, para causar impacto. De fato, se trata de uma guerra, e assim definida pelos norte-americanos. Esse conceito de guerra civil reacionária, na verdade, o que acontece no Brasil, utilizando os termos militares cunhados pelos reacionários, é a guerra de baixa intensidade, ou conflito de baixa intensidade, formulado nos anos 80 nos Estados Unidos, durante o governo Reagan, com o objetivo
de recuperar posições numa tática e numa estratégia ofensiva, porém com o mínimo de impacto na opinião pública desgastada depois do fracasso na Guerra do Vietnã e diante da ocorrência do crescimento de lutas revolucionárias no mundo naquele momento, particularmente na América Latina, em Nicarágua, El Salvador. E esse conflito de baixa intensidade, que é uma estratégia, é assim formulada. É um conflito de baixa intensidade, uma luta político-militar limitada para alcançar objetivos políticos, sociais, econômicos ou psicológicos. É muitas vezes prolongado e varia de pressões diplomáticas, econômicas e psicossociais, até o terrorismo e a contra-insurgência. O conflito de baixa intensidade geralmente limita-se a uma área geográfica e muitas vezes se caracteriza por restrição de armas, táticas e nível de violência. O que acontece nas favelas do Brasil, de modo algum, tem relação com o combate ao tráfico de drogas no país. É parte desse conflito de baixa intensidade que restringe-se a um nível de violência determinado nas favelas em uma área geográfica delimitada, como caracteriza o conceito. Utiliza-se do terrorismo de Estado, como caracteriza o conceito, e tem um viés contra-insurgente, porque parte dessa estratégia do conflito de baixa intensidade, isso pelos formuladores norte-americanos, o conflito de baixa intensidade serve para combater a subversão, e eles entendem como subversão a guerra civil, né, como o ápice, porém eles tomam os protestos, níveis de protestos radicalizados, nível de descontrole social como formas embrionárias do que eles chamam de subversão. Portanto, as favelas com uma quantidade, particularmente no Rio, mas não só, uma quantidade imensa de concentração de pessoas submetidas a uma condição de vida muito difícil, muito penoso, na sua imensa maioria, com desemprego galopante, com economia que não sai do lugar, com restrição crescente de direitos trabalhistas, sem direito à previdência. Ora, a chance dessa população ir para protestos cada vez mais radicalizados à medida em que elas não creem nas instituições é enorme. E isso, na estratégia do conflito de baixa intensidade, tem nome. E esse nome é subversão. É o início da subversão. E um protesto radicalizado, sendo o início da subversão, tem que ser combatido com a guerra de baixa intensidade, na onde é possível de estourar esse início de subversão. Entenda, início de subversão sendo o próprio protesto. Isso está nos manuais dos caras, né? Então, meus amigos, na verdade, a questão da guerra às drogas é tão somente a justificativa. Alguns falam, então vamos descriminalizar, porque isso vai impedir. Não, porque no final das contas não se trata de uma guerra efetivamente às drogas. Essa é a justificativa, e haverá outra e outra e outra, tão logo se elimine a que se utiliza hoje. A questão é, essas operações são parte de uma estratégia de conflito de baixa intensidade para combater o perigo, e só o perigo já basta, de uma revolução ou de um protesto popular mais generalizado que questione a ordem vigente. É esse o fundo da questão. E aí que é perigoso, e é isso que nós chamamos a atenção, porque se esse é o fundo da questão por trás da utilização das tropas policiais e outras mais nas favelas, ora, a favor dessa estratégia contra-revolucionária, terrorista, meu Deus, se unem todos. Desde o governo federal da falsa esquerda, aos bolsonaristas, à Rede Globo, até mesmo determinados setores da esquerda que se diz a esquerda do PT, que se diz defensor dos direitos humanos, até este setor, vejam só, marcha na mesma toada, que é justificar essas operações. Então, neste sentido, todos se unificam, né? De fato, a defesa dos direitos democráticos para as massas populares desses territórios é uma coisa tão importante, tão negada, só pode mesmo ser obra da própria luta dessas massas, né? Então, daí que nós chamamos a atenção. Por isso que essa
policial que já está definida e vai acontecer, ela já está derrotada antes de começar, porque ela é parte da guerra injusta contra o povo, guerra não como um sentido, não num sentido de hipérbole, não no sentido de frase grandiloquente, mas efetivamente é isso. Nos manuais deles, eles caracterizam assim, e nós não poderíamos nos iludir quanto a isso. Diante disso, só mesmo a luta popular poderia, num primeiro momento, dar um limite a essa sanha sanguinária, né? Então, de modo geral, o fundamento do nosso historial é esse, e por aí nós desenvolvemos a nossa intervenção nessa questão. Quero agradecer ao diretor, né, por propiciar nessa análise contundente, deixar mais claro o editorial semanal. Temos alguns comentários, mas antes de ler os comentários, queria fazer um chamado a todos que estão nos ouvindo a participar, né? E convidar os outros ouvintes e companheiros a ouvir e acompanhar o programa Propósito. O programa vai ao ar toda segunda e quinta-feira às 7 e sábado às 2 da tarde, com uma entrevista exclusiva. Este é o mais novo projeto da AND para atingir mais e mais a juventude e os democratas do nosso país. Só para reafirmar, 7 da noite, né? E sábado às 2 da tarde. Então vamos ler o primeiro comentário aqui, Pedro Torres. O velho Estado está ligado até o último fio com esses grupos. Não tem fábrica de armas na favela. Elas chegam lá de algum jeito. A Nimona faz um comentário e depois um questionamento em seguida. Ela diz: desde o alemão, desde as instalações das UPPs, já ficou muito claro a opinião da direita sobre as favelas, permitindo citar o MV Bill. Eu nasci do gueto e tô ligado desde cedo que na favela eles combatem com política de medo. É isso que eles querem o preto calado, algemado e com medo. Dito isso, eu me questiono o quanto que essas reportagens estão ali só para normalizar as ideias neoliberais de violência contra a população periférica e principalmente no cenário político de discussão de privatização dos presídios, sabe? Normaliza a violência contra o nosso povo, depois culpa a ineficiência do Estado, então abre todo um processo de privatização. Aí tem mais uma aqui do Pedro Torres. Saudações aos companheiros do jornal AND. Tenho acompanhado os eventos aqui no Discord, sempre com muito entusiasmo, saudamos. Os editoriais sempre são precisos. Aí ele faz uma pergunta: como os companheiros descreveriam o papel do imperialismo yankee no tráfico de drogas internacional em geral e no Brasil em particular? Vou passar a palavra para o diretor. Os comentários são muito pertinentes da Nimona e do Pedro. Quanto à questão do Pedro, muito bem colocada. Essa estratégia da guerra de baixa intensidade, ou do conflito de baixa intensidade, que dá no mesmo, foi formulada pelos Yankees e ele começou a ser muito utilizado, particularmente na América Latina, especificamente na Nicarágua e na Colômbia, com a justificativa de combate ao tráfico, ao narcotráfico, os cartéis e tal. Mas, na verdade, desde o princípio, as forças Yankees utilizaram do tráfico de drogas para financiar, particularmente a CIA, para financiar justamente o combate a essas forças revolucionárias. Eu me refiro nos anos 80, né? Aqui na América Latina. Antes já havia muitos casos. Por exemplo, a CIA fez operações de contrabando de ópio durante a Guerra Civil Revolucionária na China, no período de 45 a 49, em que os comunistas, liderados pelo Mao Tse-tung, dirigente da Revolução Chinesa, a CIA financiou o exército nacionalista do Kuomintang através do contrabando de ópio. E com esses recursos, a CIA forneceu financiamento para as forças anticomunistas. A mesma coisa no Afeganistão, nos idos de 1980, quando a União Soviética, já social imperial, invadiu o país, os Estados Unidos, através da CIA, teve relações próximas com os barões do
do ópio ali também, e, e utilizava disso para financiar as forças para combater os soviéticos ali na ponta interimperialista entre ambos. No Afeganistão tem casos, né? Mas em especial na Nicarágua, os Contra, que era uma instituição contra-revolucionária que recrutava e é aonde se utilizou até então pela primeira vez de forma mais integral o conflito de baixa intensidade, né? Os Yankees, através da CIA, financiaram de todo modo, né? Então fazia contrabando de cocaína através da Nicarágua, utilizava o dinheiro do, do negócio ilegal através dos cartéis, fortaleceu os cartéis ali daquela região que depois veio a dar num dor de cabeça para eles. Tudo para financiar e para combater a revolução na Nicarágua, no México, no Panamá. Até na Venezuela eles fizeram isso na década de... Então, o maior cartel de drogas do mundo, sem nenhuma dúvida, nós podemos dizer que é a Central de Inteligência norte-americana. Então, como é que é o nome? Quando alguém vai entregar currículo, né? O currículo da CIA nessa questão aí é bastante volumoso. Muito bom. Temos aqui mais um comentário do ABM. Poderia falar sobre o papel do monopólio de imprensa nessa campanha recente na opinião pública contra as favelas? Seria uma forma de buscar justificar a maior militarização da cidade? É o monopólio de imprensa, em particular a Rede Globo, mas não só, todos eles fizeram um coro imenso. Olha, o objetivo deles quanto a isso é porque assim, a diferença entre a Rede Globo no primeiro momento e a extrema direita tá em como levar adiante essa guerra civil dentro das favelas. A Rede Globo é partidária, que também é uma estratégia, é uma outra forma de levar a cabo o conflito de baixa intensidade, né? Mas a Rede Globo acha que tem que entrar com cultura, com educação, com tal, e botar inteligência para combater esses grupos delinquentes que saem mesmo do controle do velho Estado e acabam se virando uma relação de pugna, né, de complemento. Então, aonde as forças policiais não chegam para oprimir o povo no dia a dia, essas forças acabam se estabelecendo e vão cumprindo várias dessas funções, ao mesmo tempo entram em contradição com o velho Estado, com as forças policiais. Então, a Rede Globo, o Exército Brasileiro, a extrema-direita, a direita no alto comando, toda a reação, inclusive setores do oportunismo, consideram que é necessário dar um enfrentamento. E nesse sentido, todos eles convergem, estão dentro do conceito de conflito de baixa intensidade. A diferença é que a Rede Globo acha que tem que utilizar utilizar menos força bruta e utilizar mais inteligência e formas de compensação social, o que na verdade significa que a Rede Globo quer aplicar o conceito de conflito de baixa intensidade de uma forma mais rebuscada. Enquanto que a extrema-direita quer aplicar o conceito de conflito de baixa intensidade de forma mais bruta, que é pegar a tropa, botar lá e derramar sangue, né? E se pegar inocente, pegou, né? E a Rede Globo, à medida em que ela defende a aplicação desse tipo de enfrentamento, que é dentro do conceito de guerra de baixa intensidade, também está se responsabilizando pelos efeitos colaterais, embora finja demagogicamente condenar os excessos policiais e tal. Porque a Rede Globo perdeu muita credibilidade, e credibilidade na imprensa ou no monopólio de comunicação, credibilidade é dinheiro, né? Então eles têm que tentar compensar isso. Mas não há uma contradição, né? Melhor, não há um antagonismo. Nesse sentido, tanto o monopólio de imprensa quanto as Forças Armadas confluem na necessidade de aplicar a guerra de baixa intensidade. Divergem de como ou de que forma ela deve ser aplicada em cada momento, né? Bom, perfeito comentário do diretor. Antes de continuarmos, queremos
trazer mais algumas novidades da loja do jornal Nova Democracia. Temos agora mais uma série de produtos que são os cartazes com o tema da União Soviética. Eles estão no momento de financiamento, né? O produto será entregue somente a partir do próximo mês, mas está com um preço super acessível, com uma qualidade de impressão da melhor, né? No tamanho A3. E em breve serão lançados outros e outras artes nesse formato para que a gente possa desenvolver a cultura popular, né? A nossa cultura histórica do proletariado. E confira, compre, né? E apoie a imprensa popular e democrática. Bom, temos aqui mais uma pergunta. Pedro Torres diz: o companheiro considera essa mega operação na Maré como um prelúdio para uma futura intervenção militar no Rio? Estrito senso, isso já é uma intervenção militar, né? Porque são tropas policiais militarizadas. A polícia militar é militar mesmo, né? E à medida em que se concebe como operações complexas, né? Com incursão e tal, isso já é uma intervenção e é militar. Com forças federais, né? A forma como isso se reveste vai aumentando o nível dessa intervenção. Se o companheiro se refere a uma intervenção militar como tropas das 3 Forças Armadas ocupando o território, isso é muito claro. O destino do Rio de Janeiro, isso é invariável, em algum momento vai chegar a hora em que as forças militares vão ocupar e elevar crescentemente a guerra contra o povo, porque não tem saída, porque essas forças reacionárias, as classes dominantes, se beneficiam do narcotráfico e, em função disso, nunca vão resolver o problema. Esse problema só vai crescer e vai justificar uma maior intervenção e um escalonamento crescente do nível da guerra de baixa intensidade. Então, a menos que as massas lutem, elas lutarão sempre com cada vez mais consciência. Somente essa luta pode impedir que isso aconteça. Claro, a reação vai tentar impor, porque no final das contas o objetivo dessas operações é justamente impedir o que eles chamam de subversão, como a gente demonstrou, que começa como protesto. Então vejam vocês, né? É uma situação que a reação, desde o núcleo central militar até as forças policiais, concebem o dia a dia das suas operações como uma guerra, o povo é o inimigo, e se a luta popular está crescendo, é inevitável que crescente será, né, a força que a reação imporá, né, para reprimir as massas, né? Então, de certo modo, é um prelúdio, né? É um preparativo, e a tendência é que cresça esse nível de mobilização militar da reação contra as favelas. Bom, vamos encaminhar ao encerramento. Agradecemos a todos pela participação, em especial os companheiros e companheiras que fizeram dúvidas e contribuíram com a confecção do programa. Lembramos que os eventos, né, a nossa leitura, ocorrerá sistematicamente todas as quartas-feiras às 6 horas, exceto, né, quando tiver algum problema, algum desencontro, e nós avisaremos com antecedência. Além disso, chamamos todos a contribuírem com o nosso sistema de apoio, o Catarse, e no nosso site catarse. Agora eu vou lembrar exatamente o link, mas acho que é catarse.me/apoiand. No site do jornal você também pode encontrar esse link. Lá tem as formas de apoio, as vantagens, o que você recebe de contraponto em cada uma das formas de apoio, e lá você pode encontrar. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome do jornal Nova Democracia e pedimos encarecidamente que compartilhem, mande para os seus amigos, companheiros de luta, professores, família, e passarei a palavra para o companheiro se despedir. É isso. Então, muito obrigado a todos. A gente agradece e até uma próxima oportunidade.